Olá pessoal, vamos retomar aqui nossa discussão, onde nós paramos na última aula, falando, né, do poder de polícia. Nós começamos rapidamente a falar do poder de polícia, em que nós vimos que o poder de polícia é o poder que tem o Estado de nos fiscalizar, de nos limitar, de nos condicionar em relação, né, ou seja, à atuação do Estado, que vai nos limitar em prol do interesse público. Né? O poder público vai nos limitar, vai nos condicionar, com o objetivo sempre de realizar o interesse público. Então, isso seria o próprio conceito de poder de polícia. A gente não deve confundir a polícia judiciária, né, com a polícia administrativa. Porque a polícia judiciária, como o próprio nome já diz, é a polícia que ajuda o poder judiciário na persecução penal. É a polícia civil, é a polícia militar, né, ou seja, que muitas vezes ajuda, né, a Polícia Federal, que ajuda o poder judiciário na persecução penal, a polícia que abre inquérito, que investiga, enfim. A gente não deve confundir, né, essa polícia, né, judiciária com a polícia administrativa. Porque a polícia administrativa, como nós colocamos rapidamente na aula passada, ela é muito mais difusa, ela é muito mais abrangente. Porque a polícia, o poder de polícia se manifesta quando o município dá uma licença para construir uma casa, o poder de polícia se manifesta quando, né, o Ministério do Trabalho embarga uma obra de construção civil porque desatende a lei trabalhista. Nós vamos visualizar, né, o poder de polícia quando a vigilância sanitária, né, ou seja, restringe um estabelecimento comercial porque desatende condições sanitárias, quando o órgão de trânsito, né, limita o trânsito das pessoas, né, com sinais, com multas, enfim. Então, são várias situações em que esse poder vai se manifestar. Como foi colocado aqui no passado, como frequentemente nós temos o costume de exorbitar da esfera individual, nós praticamos muitas vezes atos que ultrapassam o campo da esfera individual, atingindo interesse público, o Estado está sempre nos limitando, sempre nos condicionando, né, em prol desse interesse público. Por isso que é fundamental, né, o Estado ter o poder de polícia. Esse poder de polícia, ele está conceituado no artigo 78 do CTN, ou seja, do Código Tributário Nacional. O CTN é que conceitua o poder de polícia e diz: considera-se poder de polícia a atividade à administração pública que, limitando, né, ou disciplinando direito, né, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Então, esse é o conceito de poder de polícia lá do artigo 78 do CTN. Aí pergunta-se, por que o CTN conceitua poder de polícia? O que é que tem a ver o Código Tributário Nacional com o poder de polícia? Isso pode gerar dúvidas, né? O que é que tem a ver o CTN com o poder de polícia? Ora, o CTN fala de poder de polícia porque uma das hipóteses de incidência do tributo taxa é quando o Estado exerce poder de polícia. Então, quando o poder público exerce poder de polícia, ele pode cobrar uma taxa, né? Quando eu vou construir uma casa, por exemplo, eu dependo da prefeitura me conceder uma licença para construir. Essa licença é concedida mediante o que? O pagamento de uma taxa. Então, a taxa é paga para que eu obtenha o alvará desde que o meu projeto respeite a lei municipal. Então, é por isso que o poder de polícia é que fala, né, é definido no CTN. É o CTN que conceitua o poder de polícia. Porque o poder de polícia pode ensejar a cobrança de uma taxa no caso concreto. Mas, em linhas gerais, o poder de polícia é o poder que tem o Estado de nos limitar, de nos condicionar em prol do interesse público. Esse é o conceito de poder de polícia. Nas mais diversas áreas de atuação humana, nós podemos ir além da lei, né, muitas situações, e é razoável que o Estado nos limite, nos condicione para realizar o interesse público. Então é aí onde vai se inserir, né, o poder de polícia. A doutrina, ela costuma, frequentemente, apontar alguns traços básicos do poder de polícia, algumas características que são apontadas, né, em relação ao poder de polícia. Em primeiro lugar,
o poder de polícia seria discricionário. Haveria uma discricionariedade administrativa. No entanto, em relação a essa característica, deve-se fazer uma observação. Tudo bem, o poder de polícia ele é discricionário, ele é basicamente discricionário, mas em alguns casos, esse poder de polícia pode ser vinculado. Daí cuidado com prova, né? O poder de polícia é sempre discricionário. O poder de polícia é sempre discricionário. Não. O poder de polícia é discricionário, quase sempre, mas em alguns casos ele vai ser vinculado. Por exemplo, vamos imaginar, por hipótese, a realização de uma blitz. Ora, em primeiro lugar, fazer ou não fazer a blitz, o órgão de trânsito vai resolver. Se vai fazer ou não fazer a blitz. Então, discricionário. Posteriormente, essa blitz será feita em que local, em que dia, em que hora? Quem vai escolher? O órgão de trânsito. De forma que? Discricionária. Então veja, fazer ou não fazer a blitz, escolher o dia, escolher a hora, escolher o local, tudo é discricionário. Agora, um agente do órgão de trânsito depara-se com um motorista completamente embriagado. Pergunta-se, ele vai ter a faculdade, né, de autuá-lo ou não autuá-lo? Não. Ele vai ter que apreender o veículo, enfim. Então, no caso concreto, ele não vai ter a liberdade de punir o infrator com a retenção do veículo, com a aplicação de multa, enfim, ou não fazer. Ele vai ter que fazer. Então, nesse caso, a gente pode dizer que o poder de polícia é vinculado. Quando eu quero construir uma casa, eu dependo da prefeitura me conceder um alvará, uma licença para construir. Se o meu projeto respeita a lei municipal, o município vai ter que dar licença. Trata-se de poder vinculado. Então, desta forma, é preferível se dizer, o poder de polícia ele é basicamente discricionário, mas em alguns casos ele será vinculado. Então, sempre discricionário, não. Ele é quase sempre discricionário, mas em alguns casos ele é vinculado. Então, é equivocado se afirmar que o poder de polícia é sempre discricionário. Ademais, o poder de polícia é executável. Então, fala-se de uma auto-executoriedade. Ora, o poder de polícia é auto-executável? Sim. E o que é que significa dizer que o poder de polícia é auto-executável? Significa dizer que o Estado, para ir ao poder, para exercer o poder de polícia, não precisa ir ao poder judiciário. Quem deve ir ao judiciário, se houver excessos por parte do Estado, é cada um de nós. Mas o Estado tem que ter a liberdade, a possibilidade de exercer o poder de polícia sem que para isso precise ir ao judiciário. Porque vejam, o interesse público, ele exige muitas vezes providências urgentes. Não dá para ficar esperando, né, uma liminar judicial para que o Estado possa agir. Vamos imaginar por hipótese e vamos voltar ao exemplo da blitz. Vamos imaginar que a blitz seja feita sexta-feira à noite. O agente público, né, do órgão de trânsito depara-se com o motorista completamente embriagado. Imagine se para poder apreender o veículo, para poder multar o infrator, ele dependesse de uma decisão, né, judicial. Não, sexta-feira à noite, consegue essa liminar aonde? Em canto nenhum. Não, a gente faz um relatório, segunda-feira, né, encaminha, né, esse relatório para o órgão né, Defesa Judicial do Estado. A Procuradoria do Estado entra na Justiça, consegue uma liminar para apreender o veículo na quarta-feira, na semana seguinte. De que adianta? Não adianta. O motorista tem que ser punido sexta-noite, porque ao dirigir embriagado, ele expõe a sua vida e terceiros a risco. Então, nesse contexto, o Estado tem que ter a prerrogativa de auto-executar seus atos, sem precisar ir ao Poder Judiciário. Repita-se, quem deve ir ao Judiciário em caso de excesso somos nós, quando o Estado exorbita do poder de polícia, quando o Estado, né, ultrapassa os limites do razoável. Mas isso, né, é uma exceção. Né? O particular é que tem que ir ao Judiciário, mas o Estado tem que ter a prerrogativa de executar seus atos sem precisar ir ao Judiciário. Por quê? O interesse público, ele exige providências imediatas. Não dá para ficar esperando, muitas vezes, a liminar judicial, né, para poder agir. Vamos imaginar, por hipótese, que um fiscal do trabalho vai fiscalizar uma obra de construção civil e lá chegando,
constata inúmeros operários, empregados, trabalhando com risco de vida. Sem capacete, sem luva, sem cinto, sem nada. Né? O que deve fazer o fiscal do trabalho? Embargar a obra. Não, a gente vai para o Ministério do Trabalho, elabora lá um relatório, né? Ou seja, em seguida manda para a AGU conseguir um liminar para conseguir embargar aquela obra. Até lá, né, o operário morre. E aí, como é que resolve? Não resolve mais. Então, em função disso, né, o Estado ele tem que agir de forma imediata. Ele não pode ficar esperando, né, ou seja, o judiciário para poder agir. Porque o interesse público exige, muitas vezes, providências imediatas, que não fica a depender, né, do Poder Judiciário. Porque, do contrário, talvez reste infrutífera a atuação estatal. Então, quando se fala de alta executoriedade, corresponde à prerrogativa, à possibilidade que tem o Estado de executar seus atos sem que para isso precise ir ao Judiciário. Daí se falar da alta executoriedade dos atos administrativos. É um atributo importantíssimo e que tem, né, ou seja, uma importância prática muito grande. Na hora que o poder público pode exercer o poder de polícia sem precisar, né, ir ao Poder Judiciário, isso dá ao Estado, né, uma rapidez maior, uma fruição maior para que possa realizar o interesse público. E, por fim, o poder de polícia, ele é coercitivo. Fala-se, né, de uma coercibilidade. A coercibilidade significa, em última instância, né, o uso da força. Porque há situações em que o particular de bom grado aceita a restrição que lhe é imposta. Tudo bem, eu estou errado mesmo, né, o Estado pode me restringir, me multar, me punir, mas às vezes não. Às vezes o particular resiste. E aí tem que usar a força para poder implementar o poder de polícia. A gente pode dizer, inclusive, que a coercibilidade ela pode se apresentar como um meio para se efetivar a autoexecutoriedade. Porque se o particular cria algum tipo de embaraço, algum tipo de resistência à atuação do Estado, o uso da força, né, tem que ser necessário. Agora, logicamente, né, que esse uso da força tem que ser implementado naquilo que é indispensável ao poder de polícia, sem excessos. Né, o poder público não pode usar a força que tem, né, a prerrogativa que tem de usar a força, para ir além do que é indispensável ao poder de polícia. Então, a coercibilidade ela pode apresentar-se como meio, como instrumento para viabilizar a autoexecutoriedade. Então, sem dúvida alguma, e eu sempre gosto de destacar esse aspecto, o poder de polícia talvez seja o poder mais presente no nosso dia a dia. E quando se fala, né, que o poder de polícia é o poder que tem o Estado de nos restringir, né, em prol do interesse público, ele está presente no âmbito federal, estadual e municipal. Porque cada um desses três entes é competente para fiscalizar determinada atividade humana. Né? A União tem suas competências, os estados têm as suas, os municípios têm as suas. E esses, né, entes políticos vão criar toda uma estrutura administrativa de órgãos, de autarquias, para exercer o poder de polícia. Né? Por isso que esse poder de polícia está muito presente, né, desde, né, ou seja, o dia a dia, né, administrativo, de fiscalizar uma obra, de fiscalizar um produto a ser vendido, até algo mais complexo, como no trânsito, como preservar a vida humana. Então, sem dúvida alguma, que o poder de polícia é a essência do Estado. Né? O Estado tem que tê-lo, porque sem ter o poder de polícia, o Estado não vai conseguir realizar o interesse público. Então, é inerente à própria ideia de Estado, né, o poder de polícia. Por isso que é fundamental nós destacarmos, né, que esse poder, né, de polícia é necessário, é um meio para realizar o interesse público. Aqui a gente lembra da nossa primeira aula de poderes, quando falávamos que todo poder é um poder-dever, é um poder que vai existir em função de um dever. Então, talvez, ao visualizarmos o poder de polícia, a gente consiga mais facilmente visualizar essa proximidade, de que todo poder é um poder-dever. Ora, o fiscal sanitário é competente para fiscalizar, não para prejudicar a empresa, mas para verificar se a mesma atende às condições sanitárias, a fim de quê? De preservar o bem comum. Né? Porque na hora que eu vou comprar algum produto no supermercado, eu parto para supor que está ok. Se não está ok, tem que ser retirado, tem que ser, né, apreendido, enfim. Então é aí onde está presente o poder de polícia. Por isso que todo poder, e aí se inclui o poder de polícia, existe em função de um dever. Então, desta forma, ao
analisarmos o poder de polícia, ou seja, como último poder, né, que a gente vai analisar dentre os poderes existentes, a gente conclui, né, essa unidade administrativa referente a poderes administrativos. Na próxima aula nós voltaremos com algum exercício, né, aplicando o que foi visto nessas aulas iniciais. Muito obrigado.